A palavra, pastor. Vamos lá. Mateus capítulo 13 Glória a Deus. é onde nós vamos ler acerca do que o Espírito Santo tem para dizer para nós Glória a Deus. nesta live. Mas olha que coisa interessante. Quando você abre o livro de Apocalipse, você vai perceber no livro de Apocalipse que João ele é levado da ilha de Patmos até o céu, né? Em espírito. Glória a Deus. E lá ele vê algo e ele tem um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo, Cristo dita para ele, Cristo fala para ele escrever, e Cristo fala, olha, escreva assim conforme eu vou te falar. E ali ele escreve 7 cartas a algumas igrejas, e representa a totalidade das igrejas cristãs que existiam na época. Essas cartas que o apóstolo João, ele escreve, citadas por Jesus, quando ele volta do céu, quando o seu espírito volta ao seu corpo, o próprio Deus prepara situações para que ele saia daquela prisão de segurança máxima, né, vamos dizer assim, que era a ilha de Patmos, e ele consegue entregar essas cartas às 7 igrejas. Porém, há uma frase no final de cada carta que nos chama a atenção. E é interessante porque todos nós sabemos que quando a Bíblia ela repete algo, é porque esse algo é importante e ela quer enfatizar. Normalmente você já deve ter lido a palavra do Senhor, em que Jesus usa uma expressão assim: em verdade vos digo. Ou seja, não é uma mera redundância, é um costume judeu, um costume judaico de dizer, olha, o que eu vou falar agora é tão importante, então preste muita atenção. É uma forma de chamar a atenção das pessoas. Nós aqui no Brasil temos o costume de dizer, olha, presta atenção no que eu vou dizer agora. Lá eles tinham o costume de falar, olha, em verdade vos digo. Então a pessoa, ela recebia um toque ali, tinha um gatilho mental que fazia ela prestar mais atenção após essa frase. E no livro do Apocalipse, essas 7 cartas enviadas à igreja, o final dela se resume da mesma maneira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso nos chama atenção. Porque tirando as pessoas que não têm ouvido, porque nasceram com deficiência física, ou talvez ficaram por decorrência de algum acidente. E tirando também aqui de pauta aqueles que nasceram sem audição, todos têm ouvido e todos ouvem. Então, quando você olha ali, você lê esse texto, de primeira mão algumas pessoas não conseguem compreender o que Deus quer dizer ali, o que Jesus quer dizer. Mas Jesus explica isso quando ele estava aqui na terra. E ele dá a parábola da semeadura. Lembra, nós comentamos aqui semana passada sobre a palavra da semeadura. A palavra da semeadura dizendo que um homem saiu para plantar sementes. E uma semente caiu no pé do caminho, veio a árvore e comeu. Veio a ave e comeu. Outra caiu em pedregais, ou seja, aquele barro misturado com pedra, aquele barro batido. Porém, nasceu uma mudinha, mas não tinha raiz profunda, porque o barro era muito batido, tinha muita pedra. Logo veio o sol e queimou aquela mudinha que nasceu. A outra caiu numa terra que tinha muitos espinhos. Ela germinou, criou raiz, mas quando começou a crescer, os espinhos sufocaram e mataram aquela planta. E uma outra quarta foi a que caiu em boa terra, que nasceu, se tornou árvore e deu seus frutos conforme suas estações e conforme a sua capacidade. Ou seja, Jesus explica esta parábola, Jesus dá esta parábola, porém ele não dá explicação. E é interessante porque em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos ficam meio encucados com o que Jesus vai dizer. Os discípulos perguntam para o mestre. Qual livro que é, pastor? Mateus capítulo 13, versículo 10, ok? Mateus, eu vou ler bem devagar, eu vou ler fora do meu costume. Meu costume é normal, mas eu vou ler bem devagar para vocês poderem acompanhar. Vamos lá. Mateus 13, 10 diz assim: Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram:
Porque o Senhor fala com eles por meio de parábolas. Olha para quê? Olha para mim. Para aí de ler e olha aqui para mim. Os discípulos param Jesus após Jesus ele dar a parábola da semeadura e eles perguntam: mestre, por que o Senhor fala com eles por parábolas? Perceba que aqui tem uma distinção em quais pessoas Jesus fala por meio de parábolas. E o próprio Jesus vai confirmar essa distinção. Os discípulos não falam por que o Senhor fala conosco através de parábolas. Jesus estava falando com os discípulos também. Mas Jesus falava com a multidão. Aquela multidão de discípulos que o seguia, não apenas os 12 que o acompanhavam 24 horas. Jesus olha para aquela multidão e diz aquela parábola. Os discípulos ficam meio incomodados, tentando entender por que o mestre não desenrola logo o assunto. E ele fala por enigmas, por parábolas. Então os discípulos perguntam para ele: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E aí o versículo 11 diz assim: ao que Jesus respondeu: porque a vocês são os 12, tá? A vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Olha para cá. Há algumas pessoas que é dado conhecer o mistério do reino dos céus, como os discípulos. Os 12 discípulos que acompanhavam Jesus não eram 12 discípulos comuns. Eles largaram todas as suas vidas, os seus negócios, o empenho deles era muito maior. Nós sabemos que a multidão seguia Jesus, mas a multidão ela é como uma igreja hoje. Como que funciona uma igreja? Uma igreja, ela entra gente, sai gente. Ela entra gente, sai gente. Ela vai fazendo uma rotação, não, não, alternação não, é uma outra palavra, um rodízio de pessoas. Tem aqueles que ficam 10, 20, 30 anos numa igreja. Mas normalmente, na massa total, com o tempo, a igreja vai fazendo um rodízio de pessoas. Não há permanência em estar com Cristo. Há aqueles que andam com Cristo, há aqueles que deixam de andar com Cristo e há aqueles que continuam andando por mais que tenha lutas e dificuldades. Há pessoas que param, há pessoas que não param. Então Jesus disse: olha, a vocês, aqui no versículo 11, glória a Deus, porque a vocês é dado, a vocês os 12 discípulos, os 12 apóstolos, como nós conhecemos, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Àqueles não é concedido conhecer. Por quê? Porque Deus faz acepção? De maneira nenhuma. Mas porque Jesus, ele também vive o que ele ensinou. Olha, não lanceis as coisas santas aos cães, não lanceis pedras preciosas aos porcos. O mistério do reino de Deus, não é que Jesus aqui chama as pessoas de porcos ou cães, não. O mistério do reino de Deus não é dado àquele que não conhece o valor e ainda que conheça não saberá valorizar. É uma riqueza do céu. Tem que ser, essa dádiva, ela é dado a quem realmente está disposto a seguir Jesus de bom coração. Lembrando também que essa resposta de Jesus está em conformidade com o que ele diz na parábola. Na parábola, ali que ele fala da semente e da terra que é lançada, a terra representa os corações das pessoas. Há corações que Satanás facilmente rouba delas a semente do reino. Há corações que facilmente as tribulações, como é representada pelo sol, queima aquela mudinha. Há corações em que há corações de pessoas que os cuidados do mundo, que o amor ao dinheiro, as riquezas, que é representado pelos espinhos, sufocam tudo aquilo que Deus quer trabalhar. E há pessoas que têm uma terra boa, que têm um coração bom, que ouve a palavra de bom grado, ouve a palavra dessa maneira. Aí ele diz, versículo 11, ao que Jesus respondeu: porque a você é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem,
até o que tem lhe será tirado. Aí entra o versículo aqui que o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Por isso, Jesus falando, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E olha só, Jesus olha para os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, que ainda não havia se tornado o apóstolo, Jesus ainda não havia os enviado, mas ele olha para os seus 12 discípulos e ele diz, olha, eles veem com os olhos, mas eles veem, lhe é mostrado os mistérios, lhe é mostrado a glória, mas Glória a eles Deus. não enxergam. Glória a Deus. É-lhes falado, mas eles ouvem, porém não escutam. Eles não ouvem e não entendem. Glória a Deus. Parece que eles estão ouvindo, mas não estão ouvindo. E é aqui onde o Espírito Santo trabalha em nossas vidas. Aleluia. É aqui onde o Espírito Santo quer falar em nossos corações. Glória O que o a Deus. Espírito Santo quer ensinar para cada um de nós nesta live, neste Glória a dia, nesta noite, neste momento. Ele quer dizer, olha, talvez você esteja me ouvindo agora nesta live e você está ouvindo, mas não ouve. Como assim eu ouço, mas não ouço? Você ouve com os ouvidos, mas não ouve de bom grado, de bom coração. Porque depois o próprio Jesus, lá a partir do versículo 18, você não precisa ler agora, depois você lê, ele vai dar a explicação da parábola. E ele vai dizer sobre as terras que não ouvem, e que os corações, que é representado pelas terras, não ouvem de bom grado, não ouvem de boa vontade. O que é bom grado? É boa vontade. Tem pessoas que elas até sentam para assistir uma live como essa, Glória a Deus. mas elas são tão cheias das suas próprias opiniões que é apenas mais uma horinha que elas ouviu e não surte nenhum efeito na vida, não muda elas. Não muda a forma de pensar. Há pessoas que vão para a igreja, há pessoas que leem a Bíblia, há pessoas que leem livro, mas nada na vida delas mudam, porque elas estão cheias de si mesmas, estão cheias das suas opiniões, e elas escutam, elas ouvem, mas não ouvem. E por que elas não ouvem? Porque elas não entendem. E o que elas não entendem? Os mistérios do reino dos Glória céus. a Deus, é Os verdade. mistérios do reino do céu. O apóstolo Paulo já havia dito: as coisas espirituais são discernidas e compreendidas por aqueles que são espirituais. As coisas naturais são discernidas apenas por pessoas naturais. Mas o homem espiritual discerne tudo. Glória a Deus, E é de ninguém é verdade. discernido. Glória a Ou Deus. seja, quem é a pessoa? Qual é a pessoa que vai receber de bom grado? É aquela que, por mais que ainda não ouviu a mensagem do evangelho, mas recebeu o toque de Deus para não se conformar com a vida em que vive. Essa pessoa já foi tocada de antemão por Deus, já foi preparada de antemão por Deus, porque Deus encontrou dentro de si humildade para receber Glória o a evangelho de Cristo. Aleluia. Lembre que a história de Jesus, ele pregou para muitas pessoas, mas essas muitas pessoas, você tira poucas que verdadeiramente permitiram-se conhecer os mistérios do Glória reino a de Deus. Deus para que as suas vidas fossem transformadas. Havia muitas pessoas que eram curadas, mas o fim da caminhada com Cristo era apenas a bênção. Por exemplo, os 10 leprosos, aqueles 10 mendigos leprosos, os 10 foram curados, porém só um voltou para agradecer e este um seguiu. Ao ponto que o próprio mestre, ele ele destaca isso. Só um, o próprio Jesus, ele diz, só um, cadê os outros 9? Pois só um voltou para agradecer. Ou seja, o próprio Jesus viu, e eu não sei se Jesus se sentiu usado, porque o seu amor é tamanho, a sua graça é tamanha, a sua misericórdia é tão tamanha, que eu Glória a acredito Deus. que ele não deva
ter se sentido usado, mas muitas das vezes você pode se sentir usado por uma pessoa que só te procura na hora que ela quer, na hora que ela precisa, na hora que ela está em aperto, na hora que ela está em abundância, ela não te procura. Quem são essas pessoas? Essas são as pessoas que elas não têm bom grado, elas não têm boa vontade de estar com você, elas sempre vão te procurar por uma necessidade que elas têm. Assim são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que estão cheias de opiniões ou estão buscando Cristo apenas pelo que ele pode dar. Verdade. Tem um louvor que diz: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. É importante nós fazermos o equilíbrio entre adorar a Deus pelo que ele pode dar e pelo que ele de fato é. Porque verdadeiramente todos nós buscamos a Deus. Quando eu peço perdão para Deus, eu quero dele o seu perdão. Quando eu reconheço os meus pecados, eu quero dele a misericórdia. Quando eu falo, Senhor, abençoa minha família, eu quero que ele, com a bênção dele, abençoe minha família. Então eu não posso dizer que eu não procuro a Deus com necessidades. Mas eu não posso procurar apenas a Deus por este mérito, pela necessidade. Por quê? Porque quando a minha necessidade for sanada, então eu não buscarei mais a Deus. E o que Deus de fato quer revelar para mim não é apenas as bênçãos que eu preciso. Aleluia. Ele quer revelar os mistérios. Mas aquele povo estava acompanhando Jesus, aquele povo estava com o Mestre, estava com Cristo, ouvia, mas não ouvia. Porque ouvia com a orelha, ouviam com os tímpanos, mas não ouviam de bom coração. Eles escutavam, né? Tá longe do microfone, senão não vão ouvir a senhora. Eles apenas escutavam, né, pastor? E eles apenas, quando a Bíblia aqui fala ouvem, mas não ouvem, é que eles só escutavam. Só escutavam. Exatamente. É. Exatamente. Entrava num ouvido e saía pelo outro. Eles não estavam preocupados em entender o que Jesus queria dizer. Eles estavam preocupados em qual vai ser o momento que Jesus vai começar a dar o que eu preciso. É porque, na verdade, é assim, né, pastor? É mais ou menos assim. Aquela criança que a mãe tá ocupada. Tá na cozinha fazendo uma comida, ou então lavando uma roupa. A mãe tá numa correria. Ela tem poucos minutos para estar ali. Ela precisa sair. E o tempo é pouco para cuidar de tanta coisa. Aí vem a criança. Mamãe, olha. Eu fiz isso. Eu falei, tá bom, filhinho. Ai, que legal, bonitinho e tal. Mas ela não dá nem ouvido para aquela criança. Sim. É mais ou menos isso que acontecia ali. O povo não dava ouvido. Aquela mãe escutou. Jesus passava o dia falando e o povo só escutou. Só escutava. Hoje, dentro das igrejas, muitas pessoas estão assim, não são todas. Sim. Mas eu posso dizer que a metade ou a maioria estão assim. Qual é a prova de quando eu estou conhecendo os mistérios de Deus? É que vem transformação. Sim. A prova é a transformação. Então, quando você olha para sua vida e você percebe que tem coisas que não transformou, você ainda fala palavrão, você ainda é uma pessoa que tem um coração muito difícil para perdoar, você não tem facilidade para perdoar, você guarda mágoas facilmente, a ira fica muito tempo no seu coração. A Bíblia diz assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. A Bíblia nunca vai dizer que nós não podemos irar, porque isso é um efeito colateral da natureza humana decaída. Sim. Nós vamos, muitas das vezes, ter situações que aquilo vai nos irar. Muitas das vezes nós podemos nos irar com coisas justas. A motivação da nossa ira pode ser uma coisa justa. Sim. Como Jesus ali no templo, quando expulsou aqueles cambistas e aqueles negociantes que estavam tornando o templo de Salomão um lugar de comércio. Sim. Estavam vendendo já os animais para o sacrifício. Então o judeu não trazia da sua casa o seu sacrifício, a sua oferta. Ele falava, não, eu já vou de mão vazia. Lá no templo já tem um cara lá que vende uma pombinha, já tem um cara que vende um boi, já tem um cara que vende uma vaca. Sim. Lá eu sacrifico e ofereço a Deus em prol dos meus pecados. Ou seja, era uma mera compra, um mero sacrifício, sem paixão, sem amor, sem propósito e sem mera intenção de mudança. Então, há muitas pessoas que estão dentro das igrejas, elas se iram, eu também me iro, qualquer um se ira, mas há aquelas pessoas que têm um domínio próprio, que fazem gestão das suas emoções, e elas conseguem deixar a ira ali e não deixar a ira se desenvolver a um pecado. Até porque
O próprio apóstolo Paulo diz que não deis lugar a Satanás, porque a ira dá lugar ao diabo. É a ira que dá lugar ao diabo. Uma pessoa pode facilmente ficar endemoniada se ela ficar muito irada. Sim. Porque ela perde todo o controle de si. Quem entra para dominar uma pessoa dessa? Satanás. O espírito imundo. É o espírito imundo que entra. Essas pessoas que ouvem a palavra estão todo dia dentro das igrejas. Eu estou todo dia dentro da igreja. Vai acabar essa live aqui, 11 horas nós vamos estar lá na igreja orando. Amanhã tem culto, quarta-feira tem oração, quinta-feira tem oração, sexta-feira tem culto, no sábado tem vigília, na quinta a igreja está aberta o dia inteiro. O problema não é estar na igreja. O problema não é estar na igreja. Há quem diga, você é religioso, está na igreja todos os dias. Não, meu querido, você não está no serviço todos os dias? Você não come todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Você não usa o banheiro todos os dias? Você não conversa todos os dias? Então por que só a igreja não pode ser todos os dias? Então, olha só, eu amo a Deus, eu quero estar, mas vale um dia no centro do átrio do Senhor do que 1000 anos fora dele. Mais vale para mim, mais vale, muito mais tem valor as 2 horas que eu estou ali com Deus num culto, do que quando eu estou correndo com meus afazeres, que também tem o seu valor, mas aquele de estar com Deus vale muito mais. A questão é o seguinte, há pessoas que acostumaram ir para a igreja, há pessoas que acostumaram ouvir a palavra de Deus, elas ouvem com os ouvidos, elas apenas escutam, como a senhora falou. Elas ouvem, mas não ouvem, como Jesus diz. Por quê? Porque elas não entendem. Aí Jesus continua dizendo aqui o seguinte, no versículo 14. Glória a Deus. Assim o quê? Isso que acontece, nele se cumpre a profecia de Isaías. E qual é a profecia de Isaías? O próprio Jesus vai citar, abre aspas. Ou, abre aspas para o que Isaías vai falar, olha só. Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam-se e sejam para mim curados. Fecha aspas. Ou seja, essa profecia aqui de Isaías, Jesus olha para os 12 discípulos, para os 12 apóstolos e fala para eles, nessa multidão está se cumprindo o que Isaías já disse. Não é que a multidão não ouvia para se cumprir, é que naquela multidão se cumpria o que o profeta Isaías já havia anunciado há muitos anos atrás, que haveria um povo, que já era o povo de Israel, que ouviria, mas eles tampariam os ouvidos. Eles ouviriam, poxa, olha, você tem que abandonar a prostituição. Meu Deus, não tem que não tem que abandonar a prostituição, coisa nenhuma não. Olha, você tem que orar. Orar é coisa de religião. A pessoa tá lá, ouvindo a mensagem, mas dentro dela tá assim, pastor quer que eu seja como ele. Pastor acha que a minha vida é o tempo todo só para buscar a Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que descansar, eu não sou robô não. A pessoa dentro de si, ela está tapando os ouvidos. Ela tá ali prestando atenção. Você olha, nossa, é o melhor aluno, é o melhor membro, é o melhor ouvinte, a aparência de ouvinte. Mas na verdade, dentro dela, ela está assim, ó, tapando. Quando ela sai dali, ela não conhece. E Deus não vai dar a conhecer os mistérios. Tem pessoas que precisam usar a fé. Acreditar. Aleluia. Jesus diz aqui no versículo 16, bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês. Vocês quem? Os 12 discípulos. Sim. Os 12 apóstolos. Porque veem, e bem-aventurados são o ouvido de vocês. Porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ou seja, bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? Abençoado por Deus. São aqueles que ouvem de bom coração. São as pessoas que, por mais que a pregação do evangelho é uma crítica contra o modo dela viver, ela recebe essa crítica, reconhecendo que é uma crítica construtiva, reconhecendo que é uma exortação, uma admoestação para forjar um novo ser, uma pessoa melhor. Ela recebe de bom grado, ela não se ofende. Só para exemplo do que Jesus está falando aqui,
é você dar um pulo lá em João capítulo 6. Glória a Depois Deus. você lê João capítulo 6, lê o capítulo todo. Se eu não me engano, ele é 70 e poucos versículos. Lê o capítulo todo de João 6. Você vai ver que Jesus cura, liberta, multiplica os pães e os peixes. Aí Jesus atravessa para o outro lado. A multidão vai atrás de Jesus. E aí Jesus começa a pregar para o povo. Só que Jesus, ele começa a pregar não por parábolas, mas ele começa a ir direto no assunto. Ele vai direto nos mistérios. Glória a Ao Deus. ponto de dizer, olha, vocês estão me buscando e vocês querem me tornar rei porque eu multipliquei os pães e os peixes e alimentei vocês. Mas, em verdade, eu vos digo, não comais a carne que perece e a carne que não alimenta. Comam da minha carne e bebam do meu sangue. Quando Jesus revela um mistério do céu, assim, escancarado, sabe o que foi que a multidão disse? A multidão disse assim, lá no versículo 60 e pouco, 66, se eu não me engano. A multidão diz assim para Jesus: dura esse discurso. Quem pode suportá-lo ouvir? E sabe qual foi o resultado? A maior parte da multidão deu as costas e foram embora e não quiseram mais ouvir Jesus. Por isso que Jesus falava por parábolas. Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas para ouvir a verdade nua Meu Deus. e crua. Tem pessoas que elas vão sempre ter que ser alisadas. Você vai ter que sempre alisar elas. No qual sentido? Não o pecado delas, mas pregar com modo de bonitinho, aquela coisa, porque elas nunca vão estar prontas para subir de nível, porque elas não estão prontas para ouvir, de fato, o que o Espírito de Deus diz à igreja. Mas se você que quer e diz assim, olha, pastor, eu não sou essa pessoa que estou pronta, mas eu quero estar pronto, fica conosco até daqui a pouco, porque nós vamos fazer uma oração. Glória e nós vamos pedir para que Deus derrame mais fé no teu coração. Aleluia. Tire as vendas dos teus olhos, tire os tampões dos seus ouvidos, para que você veja e entenda, para que você ouça e receba. Glória porque no nome do Senhor Jesus Cristo, toda barreira da tua natureza e toda malignidade, toda seta inflamada contra a sua vida, para te cegar, para te surdar, para que você não ouça e não veja a palavra que Cristo quer revelar para você, o mistério que Ele quer revelar hoje será quebrado no nome de Jesus. Se você deseja, se você quer, permaneça conosco, porque nós vamos fazer uma oração, porque o Espírito Santo tem muito o que falar para você.